Olá, pessoal. Então, vamos a mais um vídeo de religião e espiritualidade. Eu prometi para vocês que eu traria a, a história do diabo, mas eu decidi que a história do diabo, passo a passo, capítulo a capítulo, será feito num curso que será dado na plataforma de cursos, né? Que eu estou idealizando para colocar todo o material que eu produzo, né? Então, desde meditações, cursos, leituras de livros, todos ficarão numa mesma plataforma acessível a todos aqueles que quiserem se tornar membros, tá? Mas eu trago como promessa, né, eh, uma base para que se possa, refletir a respeito dessa figura, né? Tanto da figura que a gente encontra como é Yahvé, né, ou o tetragrama, que não se pronuncia, RE, né, que é o nome de Deus, um Deus que se coloca com diversos nomes, o que já fica complicado da gente entender. Uma coisa é a tradução, outra coisa é dentro da própria língua, onde ele foi identificado, né, que no caso é o hebraico, né, que seria o povo hebreu, que hoje a gente chama povo judeu, escolheu esse Deus. Ele não foi escolhido. Ele diz que foi escolhido, porque é fácil você dizer: "Eu fui escolhido por Deus", mas eu escolhi esse Deus. Afinal de contas, o Pentateuco, né, ou a Torá, que são os 5 primeiros livros, que estão na Bíblia, né, o Antigo Testamento, né, e depois a gente vai ver o que que isso tem a ver com a figura de Jesus, ou Yeshua, ou Yoshua, Iesus, que também é um monte de nome, eu acho que nome não se traduz, né, não deveria, que aí evitaria uma série de problemas, né, então tem gente que traduz, tem gente que não traduz, mas tá essa mistureba, né. Mas, quando você tem o que eles dizem, que Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Torá, é muito claro que não. Moisés não tem N personalidades. E ali, só ali, a gente tem o eloísta, que tem um tipo de discurso. Essa história vai ser repetida com um outro tipo de discurso pelo javista, né, então primeiro Gênesis, segundo Gênesis, aí a gente tem o deuteronomista, tá, e tem outros narradores dentro de um mesmo conjunto de livros. O que eu não acho nada estranho, e acho estranho é que as pessoas tenham, durante muito tempo, apregoado o contrário. Claro, para um monte de pessoas, um público imenso europeu, né, porque toda essa polêmica, ela é eurocêntrica, tá. Um Deus do Oriente Médio que se expandiu através de um império que tinha se expandido pelo norte da África, toda a Europa, né, até aquele início da Europa oriental, tá. Então esse é o Império Romano, que foi quem adotou o cristianismo com uma condição, né, porque quem era cristão? Era uma seita judaica, então eles eram judeus. E tinha o Cristo, né, aquela figura, é o Messias, era Yeshua, tá. Então, essa configuração de uma parte do judaísmo entrou dentro do Império Romano, que expandiu isso daí, e carregou, portanto, em acordos, o livro, que era o Pentateuco, e alguns livros, do Talmud, outros livros, né, que os judeus tinham dentro das suas sinagogas. E preste atenção, que tipo de judaísmo? Fariseu, que também, quem vai estudar a história, através da religião ou não desse povo,
vai ver que havia uma polêmica e que durante uns conflitos, os saduceus foram vencidos em relação aos fariseus. Então há uma filosofia de uma parte, né, vamos dizer, uma ideologia farisaica que se estabeleceu e foi ficando, né, e isso quem está no poder modifica a lei e a gente sabe, né, isso até hoje existe, é do ser humano, né. Então o que que a gente quer saber, né? O que eu quero saber, primeiro, essa figura e que representa um Deus, um dos deuses existentes nesse planeta, nessa terra, porque ele deixa claro: "Adorarás a mim e a não outros deuses". Ele não dizem que não eram deuses, ele não disse que eram demônios, ele disse outros deuses. Então se a gente vai levar à risca, ao pé da letra, não pode dizer que ele disse, mas quis dizer. Isso é bobeira, tá. Isso aí é deturpar, isso é maldade de deturpar a coisa e não trazer a verdade, tá. Então vamos parar, né, tem que ter um limite essa manipulação, eu acho, tá. Então vamos ficar com o que a gente tem. "Ah, é muito difícil". Claro, porque a gente tem a cópia da cópia da cópia, original babau. Claro, eu rasgo o original, eu queimo o original, é muito fácil. Rasgo não, né, queimo, né, muito fácil. Então é complicado, mas a gente tem indícios. Manuscritos são achados, mas também não são tão antigos que dessem conta de uma escritura anterior à situação que a gente encontra bíblica. Tá, que já é um povo que já teve o primeiro exílio, o segundo exílio, que já está estabelecido, né, através de Moisés, aquela fuga, né, do Egito. Ele ele não escreveu, gente. Se ele escreveu, se ele trouxe as leis escritas em pedra, tudo isso é muito metafórico, muito simbólico. Por que eu escrevo leis em pedra? Para que elas não passem, porque o que está gravado na pedra dificilmente some. Se eu escrevo em madeira, acaba por sumir ou pode ser alterado. Se eu escrevo em tabuinhas, né, de argila, piorou. Então eu escrevo em pedra. Quando é até uma expressão, se eu escrevo em pedra aquilo, é que aquilo vai ser como fosse para sempre, tá. Só que esse decálogo, ele é repetido várias vezes, tem diferenças, é um 10 que não é 10, né. Já foram contadas 30, considerando todo o Deuteronômio, o Levítico. E ainda tem assim, né, o Levítico, se você for levar em consideração esse livro dentro do Pentateuco, quem cumpre aquilo? Nem eles. E eu perguntei já para diversos padres e pastores, a desculpa mais esfarrapada, pelo menos aqui do Brasil, é: "Levíticos é para levitas, não somos levitas". Bom, também não sou judia, então não tinha que seguir o Antigo Testamento, né, se for por essa lógica. Porque quem for cumprir aquele Levítico, tá ferrado. Então tem até o acho que foi no início do século, um pequeno vídeo de um americano dizendo: "Vou cumprir tudo que está na Torá, para provar se podemos ou não exatamente cumprir aquilo tudo". Não conseguiu, ele falou que foi o ano mais infernal da vida dele, que não dá para fazer. Nem entre os conhecidos dele, né, que também diziam que faziam, cumpriam a lei, não cumpriam. Porque tem muita idiosincrasia, tem muita coisa anacrônica. Não sei nem se na época já era anacrônico, meio absurdo, tá. E a gente tem a questão do mal. Vamos já que a gente está falando de nomes, né, então a gente tem uma polêmica com relação eu vou trazer essa polêmicazinha ainda hoje, sobre o nome, né, do Javé, que tem um estudo aqui, e eu peguei um livro que vai explicar a história da cabala. Tá, e é muito interessante, porque é um autor alemão, mas que é judeu, Gershon Scholem,
E ele vai ter um capítulo aqui sobre demonologia. E aí o que que ele vai dizer? Que essa demonologia, né, veio sendo escrita, né, e teve uma coloração mais intensa a partir do século XII. Então veja, a gente tem um início de um cristianismo no século IV, com uma polêmica, até estabelecer qual vai ser das doutrinas que tinham a eleita. Então teve o concílio de Nicéia, que eu já falei, depois teve mais 2 concílios, para se estabelecer o livro, porque afinal de contas, o monoteísmo, para ser mono, ele tem que escolher um Deus, um modelo, né, uma lei, um culto, e tem que apagar, demonizar o resto, né, de herege a pagão a demoníaco, ímpio. Então, eu não posso mais ter deuses, porque eu escolhi este. Este vai ser cultuado. Porque ele mesmo não pôde nunca se impor sem a aquiescência de um grupo de homens que o cultuaram. Um grupo de homens cultuou Zeus, mas ele não exigiu que se impusesse pelo mundo. Um grupo de homens já cultuaram Odin ou outros, né? Outros deuses foram e são cultuados na Índia, mas não no sentido de eu sou o único e você vai se impor e vai impor o meu nome ao mundo, para que eu reine sobre todo o mundo e seja o maior dos maiores. Ora, se eu sou o Deus único, em essência, por excelência, do universo, e não de um povo, por que que eu estou me afirmando dessa maneira? Porque eu preciso disso. Quando que eu posso conceber, né, uma ideia de um Deus? O que que é Deus para nós? Para nós, que eu digo, não agora, para um grego, para um troiano, para um espartano, para um nórdico, um viking. O que que é o conceito de Deus ou deuses? Seres poderosíssimos acima da condição humana, da natureza humana, do ser humano. No mínimo, dentro do conceito grego, um portentoso. O que que é um portentoso? É que tem por essência o poder dentro de si sobrenatural. Por que sobrenatural? Que a natureza não traz esse poder. Então, por natureza, eu não posso ter o poder de raio-x. Por natureza, física. Eu não estou considerando outras condições. Estou considerando a criação, da, seja do barro, ou seja, aquela outra, né, com manifestação, uma unidade carbônica tem a sua limitação. E tem. Eu não posso sair voando, mas um portentoso pode. Eu, a partir da condição física, sem mexer nela de alguma maneira, eu não posso estar em 3 lugares ao mesmo tempo, ou vários lugares, ou 2 lugares. Fisicamente, não. Em energia, mentalmente, aí é outra história, mas não era disso que se falava. Se falava da natureza. Então, portentoso é aquele que possui esses poderes, por essência. A natureza dele é poderosa, para além da unidade carbônica, da condição física. Mas ele se manifestava fisicamente? Dizem que sim, algumas teologias, vamos dizer assim, que sim, não vamos considerar apenas uma teologia, que eu acho isso de uma coisa estreita ao extremo. Tá, na Idade Média você não tinha jeito, porque você ia para a fogueira, mas hoje não, né, gente? Hoje é preconceito, é ideologia.
Hoje, com toda a ciência, com o trabalho até eu discordo de uma parte do trabalho de Darwin, porque li, mas não quer dizer que não haja alguma verdade naquela pesquisa científica, embora seja extremamente empírica e fenomenológica, todo o processo darwiniano, né, mas é interessante, é hipotético, é especulativo. A ciência começa assim. Ela não é totalmente exata e estabelecida matematicamente no seu início, no seu questionamento, não, é posterior. A comprovação, seja matemática ou seja com, uma experiência que se repete, ela é posterior à especulação, que é anterior, que é filosófica. A filosofia e a ciência, elas andam junto, não adianta. Esse negócio de dizer que separa, que vocês filósofos viajam na maionese, não. A estrutura do questionamento, da hipótese científica é filosófica. Né, então se estudasse mais filosofia, vocês entenderiam bastante de ciência e de outras coisas, inclusive desses estudos. O que que é uma teologia? É uma filosofia, um questionamento sobre textos que são considerados sagrados, ainda que por um povo. Não é sagrado universalmente, por favor. Até porque o universo está muito além de uma Terra, de um sistema solar. Só no sistema solar eu digo: "Olha, esse Deus não é o Deus da Lua, não é o Deus de Júpiter, não é o Deus de Plutão, não é o Deus do Sol", pelo amor de Deus. Mesmo que se diga, né, aquela cosmogonia, ela é simbólica, né, eu já li aqui: "Faça-se a luz", aí depois a luz se fez, aqui ele já estava na luz, ele não estava na luz, ele tinha água, não tinha água, separa a água. Ele é todo metafórico, ele foi escrito em versos, toda a escrita sagrada, ela foi escrita em versos, ela é metafórica, ela é simbólica. Então a gente não pode, sabe, levar ao pé da letra, aí é idiotice, né. Me perdoe quem leva ao pé da letra, mas que, pô, vamos ampliar. Então na demonologia, né, alguém que for estudar teologia tem a demonologia. Tem alguém que tem estuda o demônio? Tem, gente. O próprio homem da igreja estuda o demônio, porque ele precisa do demônio, ele precisa estruturar o demônio para poder aumentar o poder desse Deus que não é o Deus portentoso, é isso que eu digo. Ele é um Deus criado, escolhido por um povo que escolheu exatamente esse Deus, tá. Então, na demonologia ele diz que no século XII, eh um movimento, né, rabínico, que a cabala é do século XII, tá, foi um movimento, e ela chegou no século XII, mas ela começou a ser escrita depois que o cristianismo foi aceito. E por que esse movimento? Porque quando o cristianismo foi aceito, tá, e havia uma foi aceito no século IV, tá, e com concílio e tal, mas já existiam partes dessas pessoas com um cristianismo primitivo, por exemplo, na Grécia, eles foram direto para lá. Porque quando Cristo morre, discípulos se espalham e não são apenas 12. Isso tudo é simbólico. 12 meses, 12 signos, nã-nã-nã, lá-lá-lá. Sabe, devia ter uns 70 ou mais. Tanto é que elegeram também alguns. Tudo isso para uniformizar, para unificar, porque eu para ter poder, eu preciso da unidade. Não existe poder na diversidade. Por isso que a democracia é um baita exercício, tá. Ela não é natural. A democracia, ela namora com o anarquismo, tá. Ela fica muito próxima, porque é muito difícil. A democracia é uma construção,
uma tolerância que tem que ser exercitada, um exercício de aceitação de uma diversidade, mas a gente tem toda uma estrutura tacanha de um. E eu digo tacanha, porque é um para tudo, né, gente. Não é só um Deus. É um só modelo de governo, um só modelo de pessoa, um só modelo de professor, um só modelo de aluno, um só modelo de mulher, um só modelo de homem. E não estou falando disso que está aí, porque isso aí é piração. Mas pegando modelo mulher, modelo homem. Mulher, ela tem que ser sempre frágil? E é isso que definiram. E a partir dessa definição de um modelo único, tudo que difere, aí não é mulher. Aí a mulher não sei o quê, mulher cis, trans, pá, pá. Aí começa A, B, C, D, né? Não, mulher, simplesmente mulher. E sabe, no pacotão mulher, cabe todo tipo de mulher. A mulher mais forte, a mulher mais sensível, a mulher chorona, a mulher que não chora, a mulher que manda, a mulher que é forte, a mulher que é fraca, a mulher que gosta de estudar, a mulher que gosta só de sei lá, fazer qualquer coisa. Mulheres, como na natureza. Gatos. É gato, você não discute. Aí gato persa, gato siamês, gato, pelo curto europeu, gato himalaio. O que é isso? Você vai estudar os gatos? Tem gato que gosta de ficar em casa, tem gato que gosta de caçar, tem gato que é miento, gato que não mia, gato que presta atenção em ser humano, gato que não está nem aí. Sim, o persa tem um comportamento, o himalaio tem outro, sem considerar as misturas. Mas não são gatos? São gatos. Então, mulher, mulheres. Homem, homens. Ele não precisa dizer que porque ele é sensível, ele então foi para o lado da mulher. Ok, não existe o homem insensível, o homem sensível, o homem forte, o homem fraco, o homem artista, o homem habilis, né, de trabalhos mais pesados. Tem homem que não gosta, ué. Mas vamos ver, um escritor como Tolkien, acha que ele vai pegar no pesado? Tem homens bélicos lá na Grécia, lá, os homens espartanos, os homens do Senado, os homens que eram filósofos, ninguém duvidava que eram homens. Hoje, a doença está na hipertrofia do modelo único, que se exagerou no século XIX para controle. Se eu tenho um só modelo, eu controlo. Todo mundo segue aquilo. E modelo também de aluno dentro de sala de aula, só que na hora do professor não tem modelo único, tá, gente? E eu digo isso porque, como professora, meus colegas de todas as naturezas, de todos os tipos de escola, seja escola mais rica, escola mais pobre, escola pública, escola particular, é um bando. Cada um faz o que quer. Dá aula, não dá aula, namora com aluna, namora com aluno, vai para o bar beber, passa todo mundo, não passa. O professor é um bando, mas na hora do modelo de aluno, se o aluno não fica sentado, ó, TDAH. Ah, ele é irrequieto. Porque eu quero fazer a minha loucura na frente dos alunos e colocar todo mundo quietinho ali, obedecendo. Que nem cachorrinho, né, adestado. Então, a escola continua não formando para nada. Ah, temos que formar pensamento crítico. Pensamento crítico? Eu só posso formar pensamento crítico quando a escola abre para uma diversidade. A visão mais arcaica, a visão moderna, a visão científica, a visão filosófica. É isso que a gente tem na escola? Não. Portanto, não vamos ser hipócrita, porque o que eu vejo mais é uma hipocrisia nesse sistema cada vez campeando mais, tá? Isso que está aí não é benéfico, mas não é mesmo, que eu estou criando mais confusão e doenças. E tudo muito apoiado em drogas.
seja lícita ou ilícita. Então, o que que eu estou criando? Eu estou criando uma humanidade dependente de um sistema, tá com a rédea na mão, financeiro e político. Você agora não fará mais nada, senão eu tiro de você o remédio, eu tiro de você a rede social, eu tiro de você o dinheiro, porque eu não dou aumento, eu não te dou emprego, e lá, e por aí vai. Então, adestrando de uma maneira violenta, absurda, uma humanidade, essa coisa do esse governo único, que é uma ditadura. Porque a Idade Média se constituiu como uma ditadura de não somente reis, uma ditadura religiosa, chama-se uma teocracia, sendo que Deus nunca botou os pés aqui para mandar porcaria nenhuma. Então, quando se diz que uma teocracia é o governo de Deus, não, é o governo de homens que se acham deuses. E aí eu pego um nome, Javé, Jeová, Iavé, Jesus Cristo, não importa, todos com J, ou J ou I. Eu não tenho muita paciência para engolir hipocrisia. Eu estudo, questiono, desconstruo por quê? Em nome da verdade, não em nome de um controle, não, em nome do questionamento para a pessoa olhar, questionar quem é ela. Como é que eu vou saber quem sou eu se eu engulo tudo isso? Eu não tenho nem por onde começar. E eu começo desconstruindo castelo, eu começo sabendo quem sou eu indo para a busca do que sou eu, quando eu saio da caverna. Dentro da caverna, e eu só posso sair dentro da caverna quando eu saio caçapando todo mundo que está na porta da caverna impedindo de eu sair. Que são esses sistemas, tá? Então, eles sentaram, os rabinos, da mesma linha, né, farisaica, vamos escrever uma cabala, vamos escrever um livro mais complicado, né? A complicação da complicação, vamos escrever uma outra aí começa, vou escrever uma outra cosmogonia, porque a árvore da vida, né, e todo o estudo é para dar conta daquilo que não está escrito lá no Talmud, que não podia, porque se a pessoa souber, ela vai manipular, vai ter poder. Por quê? Eu vou chegar lá, por que que eles ficam com essa coisa do poder? Então, diz ele aqui que essa demonologia foi, né, os cabalistas sistematizando todo o poder do demônio, né? Poderzinho, poderzão, assim, assado, buscando, explicando a demonologia, inclusive com termos variados e derivados e traduzidos, né? E novos e variados elementos foram agregados a partir de fontes externas. Ora, temos poucos demônios no nosso sistema. Vamos pegar uns demônios emprestados? Então vamos lá. Demônio eslavo, que eles pegaram, demônio nórdicos, que um panteão aqui para a gente colocar, né? Todos os deuses celtas, todos, né? Tudo, né? Alguns lá do Oriente, bastante da Idade Média árabe, e aí foram judaizados, todo com nomezinho judeu, e aí tem aquela lista. E veja, para essa lista ter veracidade, cada um tem uma característica, tem um nome, tem uma qualidade, qualidade no sentido do que faz a porcaria desse demônio. Um fede, outro não fede, um cheira mosca, outro é, sei lá, um outro inseto, outro é escorpião. E aí começa, gente. Parece que é pessoas que não têm o que fazer, e realmente não devia ter mesmo, né? Então, eles juntam tudo isso e criam uma demonologia sincrética, não é exclusivamente judaica, que
aqui já tinha demônio de sobra, mas vamos colocar mais. Assim, a gente fica com um panteão bem grande, um só Deus, trocentos demônios. Por quê? Quanto mais inimigo eu tenho, mais o poder do meu exército. Então, para eu enaltecer o portentoso, né, desse Deus, eu tenho que criar muitos inimigos e ele vencendo todos esses inimigos e alertando aqueles que o cultuam de ter cuidado o tempo todo com esses demônios. Ora, o que que eu faço com isso? Eu faço ritos, né? Daí vem os ritos, os rituais, né? Diários. O cara não faz outra coisa, a não ser se defender dos demônios. Demônio da chuva, demônio do raio, demônio da quinta-feira, demônio da segunda-feira. Não estou brincando, não, é mais ou menos isso mesmo, tá? Não estou inventando, não. Se chove, você tem que fazer não sei o que, não sei o que. Se tem raio, você tem que fazer não sei o que, não sei o que. Que é o tal que hoje o pessoal fala que é superstição, que é como se fosse uma coisa católica. Isso veio do judaísmo, tá? Que tem paraxá, tem não sei o quê, hoje é paraxá tal, hoje é não sei o quê, isso é uma loucura. A pessoa não faz outra coisa. Aí tem que ler, tem que orar, tem que virar para o Oriente, fazer mais isso, acende, não acende, enfim. Então, aqui ele vai explicar, né, essa demonologia, a função disso, ele cita uma bibliografia, é apenas um capítulo, tá? Esse livro é gigantesco porque ele vai justamente mostrando, inclusive, da onde é que veio a guerra, de onde veio as origens. Ele não vai dar aula ele não vai explicar aquilo. A preocupação de Gershon Scholem, nesse livro, é justamente mostrar que essa cabala medieval, com todos esses preceitos ou preconceitos, foram montados a partir do texto tal, a partir do texto tal, copiado daqui, copiado dali. Ora, não foi nada ditado. Então, é um livro muito importante, tá? Desse aqui, Cabala, de Gershon Scholem. Tá? Claro que tem outros livros, eu já li outros livros, já estudei outros livros, mas esse foi muito interessante porque me trouxe a origem, que eu achava os outros muita loucura. Eu nunca tive muita paciência para ler tanta coisa que eu falo, gente, da onde que se cria tanta coisa assim quando a natureza é simples, né? E eu falo, eu namorei durante muito tempo com a física e a biologia para fugir da questão da linguagem e da filosofia, principalmente tentando estudar religião. Tá? Na História das Religiões, eu li bastante também o Mircea Eliade, né? Quando você começa a ler, você fala, meu, que doideira. Bom, com relação a esse nome, né, desse Deus que ficou único, né, a gente vai chegar já já no Satã, né, a partir da demonologia, a questão é que uns dizem que o nome é Jeová, que é Javé, por isso que ficou javista, né, o escritor, né, o narrador. Mas tem uma coisa interessante, um estudo interessante que eu peguei naquela Bíblia que eu ganhei de presente, daquele Testemunha de Jeová, meu cliente. Agradeço muito, a Bíblia realmente tem bastante coisa interessante. E aqui tem o nome divino nas escrituras hebraicas. O nome divino, em letras hebraicas antigas, né, usadas antes do exílio babilônico, é diferente. E depois do exílio, né, ela muda. E é bem interessante. E é bem interessante também que as duas primeiras consoantes desse tetagrama, 4 letras, né? Significa mão em hebraico, mas também poder. E esse nome aponta para um verbo. E o verbo, deixa eu ver se está aqui. Esse verbo, tá? Que seria composto das
3 últimas letras, quer dizer, se eu boto a primeira e a segunda, eu tenho mão e poder. Se eu tiro a primeira letra e coloco as 3 letras, eu tenho o verbo vir a ser e tornar-se. E segundo a interpretação, então, aqui desses estudiosos, que eu achei até interessante, seria o seguinte: eu me tornarei o que eu decidi me tornar, no Êxodo. Ou eu mostrarei ser o que eu mostrar ser. Eu serei aquilo que eu quiser. É o nome desse Deus, ou seja, ele não tem um nome, o nome que ele quiser. Aí vem os cabalistas e inventaram aqueles tal 72 nomes. Bom, é dito aqui também, né, que nas escrituras cristãs já estava um pouco deturpado esse termo, tá? Por quê? Como eu falei, depois que o Cristo morre, né, a figura, né, do Messias, se espalham os discípulos por tudo quanto é lado. Então, tá lá o Oriente Médio, é só vocês verem no mapa, né, onde estava ali na península, né? Aí vai lá para a Grécia, né? O pessoal que foi para Roma, o pessoal que foi para o Egito, né? O pessoal que chegou até lá na Espanha. O pessoal vai andando, né? Dizem que um grupo foi inclusive para o que se chama hoje a Provence, na França, que se estabeleceu, né? Com Maria Madalena, Maria, as mulheres foram para lá. Ai, que bonito, né? Elas foram para o lugar mais romântico da Europa, a França, né? Que já era bonita na época. Então, a própria palavra do Cristo, né? Que era quando eles já chegaram para ver, já tinha a Bíblia, quer dizer, a Bíblia, já tinha texto escrito. E essa que é a complicação. Porque já começou se escrevendo, que o negócio tem que ter um livro, tem que ter um livro. A gente tem que unificar. Ora, quem escreveu lá na Grécia escreveu de um jeito, quem escreveu em Roma de outro, e quem escreveu lá no Egito em outro. Por isso que a gente tem texto em aramaico, em copta, em latim e em grego. Que juntando tudo isso para chegar num consenso, que veja, depois do Concílio de Nicéia, para se estabelecer como religião oficial do Império Romano, não é da Terra, Romano, onde Roma estava, ali estava o cristianismo, mas não era o Império Otomano, não era o Império, né, ou lá dos nórdicos, o povo nórdico, nem lá para o Oriente, que você nem sabe o que existia, nem para cá, né, a gente esquece tudo como se só existisse aquele umbigo, né, a Terra tem um umbigo. Então, vamos lá. Então, havia nomes, por isso que eu digo que Yoshua, Yeshua, você fala, você não pode falar assim, mas está aqui, né? Uns chamavam de Yeshua, outros de Yoshua, e o título, Cristo é título, Christos, em grego. Em hebraico era Mashiach, Messias. Só que Christos não é Messias. Cristo não é Messias. Christos é luz, iluminado. Para vocês verem, vai vendo isso daí. Eu vou colocando para vocês irem quebrando uma visão fechada, né? Tá, e eu estou falando isso, mas venhamos e convenhamos. Hoje, muito boa essa Bíblia. Eu agradeço muito ao meu cliente. Eu gostei bastante dessa tradução, do estudo e dessas anotações aqui finais, mas, assim, claro, tem todo um preconceito, uma idiosincrasia própria da própria religião, tá? Tem, inclusive, aqui algumas escrituras, uma tentativa, como tem na Bíblia de Jerusalém, uma tentativa de correlacionar os fatos citados na Bíblia, que não tem data, com os fatos históricos, e divergem, claro. E a gente só vai chegar no consenso na medida em que a gente aceitar que alguns textos são lendários, são mitológicos e foram copiados lá atrás, muito antes de ser aquilo que ele estava dizendo que era, naquele momento. É como se eu criasse um texto hoje e colocasse, todo mundo tivesse uma noção de hoje, mas o texto está sendo
plagiado ou copiado de 500 anos atrás, né? Hoje a gente tem mais condição. Muito bem. Então, e o demônio, né? Vocês desculpem, mas isso aqui é só uma alergiazinha por muito livro na biblioteca. Minha biblioteca está precisando de um, um grupo voluntário para dar uma limpada, porque é muita coisa, eu não posso. Aí eu comecei a limpar, então fica um pouco. Devia ter usado uma máscara, sabe? Esqueci. Minha biblioteca se usa. Aí eu falo para vocês, em termos do oposto, né? O Javé é um só, né? O Deus tem que ser um só. Mas existem anjos, porque essa demonologia que eu digo, ela foi criada em função, né, de uma oposição. Então, eu tenho um bem aqui, um Deus único, mas tem brigas, claro, não tem graça, né? Um Deus e pronto, tá tudo em calmo, né? Tá as águas plácidas e eu ali reinando e o ser humano ali no paraíso. Não, não foi. Eu já foi expulso, criou-se uma condição de desobediência. No primeiro momento, não, no segundo, sim. Então, eu especulo, tá? É minha hipótese, que ao criar, isso é para criar civilização. O homem natural, ele não tem esse problema. Ele não tem essa questão. Ele tem a natureza, ele tem os deuses, ele nasce, cresce, evolui, se propaga, e morre. Beleza? E depois, a próxima, a próxima, a próxima. Milhões de anos assim, aí um determinado ser diz assim, que sem graça, que sem graça. Então vamos criar a civilização. E o que é a civilização? A civilização pressupõe conflito para crescer. Então a gente vai ficar nesse mesmo. 4.000 anos, 10.000 anos, 20.000 anos do homem caçador, coletor, e mesmo no Neolítico. Erra quem diz que ao entrar o Neolítico com a criação, com a agricultura, que gerou o conflito. Não. O conflito é gerado com a civilização. O que é uma civilização? É quando eu me separo da natureza, eu me desligo dos ciclos da natureza e crio cidades. Não é mercado, cidades. Eu passo a não morar na natureza, nem a produzir, nem a fazer minhas trocas, vou para uma cidade e vou viver de uma maneira diferente, não mais produzo, mas eu preciso da produção. Civilização é isso, é criar prédios, estabelecer leis, organizações dentro de um mundo não natural, tá? A civilização, ela é uma criação artificial. E hoje a gente está, ó, indo para o mais artificial ainda, um virtual, né? Estamos todos empolgados para colocar o óculos e entrar no metaverso, porque o metaverso será o ápice da criação humana absurda, virtual, que é a única coisa que nós sabemos fazer. Por quê? Não conseguimos criar a natureza, a gente não consegue fazer água, a gente não consegue fazer planta, a gente não consegue fazer passarinho, a gente consegue destruir tudo isso. A gente consegue ficar fazendo experiências é, medonhas, né, de médico e o monstro. Vou misturar esse periquito com esse besouro, eu vou misturar essa vaca com essa cabra, sabe? O ser humano não sabe criar. E o que ele cria, que é bem, seria bom, que é música, arte, escultura, como uma espécie de imitação, uma mimesis, ele não quer mais. Está sem graça. Não quero mais.
Arte não me interessa, música não me interessa, teatro não me interessa, dá muito trabalho, não quero. Eu quero misturar, eu quero ter poder. Não consigo, criei o mundo virtual. Beleza. A minha cidade já é virtual, por isso tem problemas, e aí eu tenho que criar as soluções para os problemas que eu criei, tá? E aí agora eu estou criando um problemão maior. Eu estou deformando agora isto aqui, que é o cérebro, que é a unidade criadora está aqui para fazer, né? Não se esquece que uma parte do nome Javé é mão. Com a mão eu tenho poder, tá? O nome não é à toa, não. Então eu crio com as mãos. Eu estou criando com as mãos? Não. Eu estou maneta, criando com a cabeça. Só que quando eu crio com a cabeça, eu viajo, né? Eu fantasio, né? E antes eu fantasiava sozinha, ficava imaginando, e agora não. Agora eu coloco óculos, beleza, já tá lá. Aí eu crio o meu avatar, e o imbecil que está criando isso, eu posso falar mesmo, é imbecil, Mark Zuckerberg, mas toda essa galera de TI, diz assim: você vai criar o avatar que você quer ser. Vamos botar o nosso alter ego na tela. Por que vai botar você? Não. Eu vou botar, sei lá, uma loura nórdica, não sei o que, não sei o que. Posso botar um homem forte se eu tiver esse problema, entendeu? De me achar que, como mulher, não sou nada, sou fraca. Então, eu idealizo, eu imagino, não tem nada a ver com real. Mas o meu cérebro não distingue real de imaginário. Que chato, que burro, né? Ele não distingue, não. Por isso essa confusão. Então, eu boto óculos e vou viver no mundo virtual. Pasme, não sem dinheiro, tá bom? Agora, eu boto óculos, tô lá no virtual, que vai ter maluco que hoje não tá nem com óculos, já tá direto só na tela. Aquilo, puxa, você já tá lá dentro. Quem é que planta? Você precisa comer. Você vai comer o virtual? Não. Você vai beber o virtual? Não. E você tem um corpo, uma unidade carbônica que tudo que você comer, né, vai ter que excretar. E aí, quem vai limpar? Onde você vai? Você vai ter que largar o óculos e ir para o banheiro. Mas não, eu vou com óculos para o banheiro. Pelo amor de Deus. O homem está enlouquecendo em desvario que está, sabe, campeando. Se você deixar a tela um mês, 30 dias, exercício de espiritualidade prática e de vida natural, para você sentir quem é você. Você quer saber quem você é? Sai da tela. Então vamos fazer assim? 30 dias. Ah, mas e os seus vídeos? Não precisa. Você já tem elementos suficientes para experimentar. 30 dias. Se você fizesse 7, já seria maravilha, tá? 30 dias. Você sem tela. Sem tela. Sem celular. Joga fora. Guarda. Bota na caixinha. Bota lá um cadeado. Marcado 30 dias. Você vai viver a vida normal, natural. Será que você consegue? O quanto você já está desconectado da sua natureza? Acha que isso não tem um preço? As pessoas no meu tempo reclamavam da televisão e antes de mim reclamavam da pessoa ler demais. Por quê? Porque o mundo natural já tinha ficado lá atrás. E você estava lendo histórias imaginárias que traziam para você problemas que não têm nada a ver com você. Aí depois passou para o cinema não é uma arte, aquilo é um inferno, porque começou a criar falsamente a ideia de que aquilo é real, porque eu estou vendo as cenas, foi filmado, sem perceber, os truques, sem perceber toda, né, o circo que tem por trás, cada vez mais, que com a tecnologia aumentando, o circo é maior, a ponto de também sair gente besta falando que,
o homem não foi na lua, que é tudo uma fantasia, tarará, e também é besta demais, porque você pode ir lá nos primórdios, botar o olhão lá e ver a lua, e ver uma série de coisas, ver que a Terra é redonda, porque a lua é redonda, que não tem sentido que tudo seja redondo e somente a Terra seja uma pizza, ok? Vamos concordar com isso. O universo inteiro redondo e nós uma pizza quadrada ou achatada ou qualquer coisa assim, e que não procede. Para a água não sair, tem uma beiradinha. Gente, é louco. É louco, tá? Então, demônio, como começa? O demônio na Bíblia não começa com a palavra demônio. Onde que tem a palavra demônio? No Evangelho. Oh, meu Deus! No início a gente tem serpente e depois Satã. Satã é o opositor. Demônio nos remete ao radical daimon, gênio, gênios. São demônios, são gênios, que pode ser do mal ou do bem, mas aí como ficou, né, depois da cabala, todo aquele processo dessa demonologia, aí acabou ficando tudo mal. E ficou o nome anjo para os daimons do bem, que no Oriente são devas versus djinns. Djinns, os daimons do fogo, do mal, que queimam, hã? E os devas, que criam do ar, né? Das plantas, das terras, hã? Mais ou menos isso, tá, gente? Estou dando esboços, tá? Isso aqui não é uma aula acadêmica, nem me proponho a dar, não na rede, tá? Porque isso aqui é para todo mundo entender. Então, no livro da história do diabo, ele vai começar exatamente quando? No século XII, quando os cabalistas sentaram lá, quer dizer, os fariseus lá, os rabinos sentaram para fazer a tal da demonologia, o panteão. Então, esse demônio, que não ficou restrito aos judeus, claro, a igreja, né, e os judeus, eles brigam para inglês ver para gastar arma, mas estão sempre juntos, é o mesmo Deus, né? Inclusive o outro lá. O outro já tem um outro nomezinho, né? Porque cristão e judeu fica amalgamado porque todos os dois foram falando Jeová e tem mais ou menos o mesmo livro. Já o outro não. O árabe já se destacou, embora seja primo, né? Porque é a origem do, né? É o filho da concubina, né? Que deu origem às tribos árabes. Então, como primo, ele tem outro Deus, ele elegeu Alá, e não é Jeová com o nome de Alá, é Alá, assim diz ele. E Alá também era uma deusa do deserto que ficou masculinizada para ser o Alá. É só estudar a história e ir lá para trás e vocês vão ver isso. Da mesma maneira que a gente está vendo a história de Yahvé, como é que foi montado, como é que não foi, porque ele diz: adorarás a mim e não aos outros, tá? Então, isso está bem claro. Sim, ele foi eleito como o Deus, então, ó, vamos fazer esse cara aqui como Deus, ele vai ser o único e a gente vai forçar, 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 então tem que ter um livro para normatizar. Então, foi feita uma gramática teológica, uma gramática normativa, nem descritiva, nem gerativa, normativa. Tá certo? Tá errado. Tá certo? Tá errado. E Satã entra nesse jogo. Aí tem serpente, Satã, serpente só foi a representação de Satã, Satã um opositor, que eu digo que é o próprio ego, está dentro da própria pessoa. Você tem um opositor, você tem uma dualidade dentro de você, né? Você é dois, você é o bem e é o mal, tá lá, pela criação, né? Porque você comeu da árvore do bem e do mal. Antes você só tinha o bem. Aí depois você foi comer daquela árvore. O problema não foi conhecer o bem e o mal. O problema foi comer o mal, né, gente? O bem você já tinha. Você comeu a oposição. Você saiu do paraíso porque você comeu o oposto. Você namorou com o abismo.
pum, foi para lá. Que é o que vão falar no Pitch Sofia, que é um livro que todo mundo faz, especula, né. Vamos fazer uma leitura simples, né, mais basicona, que dá para você ver o que que é. A alma, né, namora com o abismo, o que que tem lá? Olha, meu Deus, tem coisa lá, bum, cai. Você namora com o abismo te abraça. Namora com a luz, é o mesmo, ela te abraça. E subimos. Então tá. Então tá aqui o primeiro capítulo todo que ele fala da entrada de Satã, né, na cena ocidental. E no século XII, então, isto vai ter toda uma configuração. Agora, que figura tem esse? Né? Porque tem que ter os opositores, os exércitos, né? Querubim, serafim, potestades, virtudes, né? A hierarquia toda angélica ali. Eu tenho que ter uma hierarquia toda de demônios aqui, que são apenas o oposto, exercício do contrário. Bem, mal, virtude, defeito, é, que é moderação, gula, recato, luxúria. Eu vou fazendo esse tipo de coisa. Mas aí fica sem graça só isso. Aí eu vou e digo, ele é assim, assim. As descrições, depois eu vou ler para vocês, né, algumas, as descrições dos demoninhos é ter muita criatividade. Por isso que eu falo, isso aqui é que é a criação humana, né? É o único portento que a gente tem. Nosso portento está aqui. A unidade carbônica toda obedece. Então, se eu começar a imaginar e a desenhar, a gente tem aí história em quadrinhos, você tem os aliens, gente, como é que desenha aqueles aliens todos? Sai da onde? Alguns são, tirados de fotos de micróbios, amebas, você sabia? Eles fazem aliens assim, pega toda a biologia lá e sai colocando protozoário, mistura um protozoário com não sei o quê. É bem nojento nesse ponto. E eles faziam isso, só que eles não tinham, né, essa descrição, então era tudo muito criativo, pegava as coisas mais feias que eles olhavam ali e tal, e iam criando e fazendo variações. E aí, no primeiro momento, é verde. O demônio é verde, Satã é verde. Por que que é verde? Por causa do enxofre. O enxofre fede. O enxofre fazia pegar fogo. Então, no inferno tinha fogo, o que é o maior absurdo, tá? Porque não tem fogo. O fogo é imaterial. Não existe fogo. Cadê o fogo? Onde está o fogo? Você pega a terra, você pega o metal, você pega a planta, você pega a água, o ar você conhece, você respira. Cadê o fogo? E tem gases, né? A gente sabe que é o ar. Cadê esse fogo? O fogo foi trazido e dado para o homem manifestar. O fogo se manifesta. Ele precisa de substâncias para se manifestar. Ele conta substância, não tem substância. O fogo não tem substância. O ar tem substância. O fogo é como se fosse uma reação, gente. Nem a química vai dizer, nem a física vai dizer que tem fogo. O fogo, ele é imaterial. Ele é uma emanação. E foi exatamente isso que foi trazido para cá. Então, Lúcifer é quem trouxe o fogo. E aí, como ele foi demonizado, porque não entenderam essa figura, tá? Lá no inferno tem que ter fogo. Porque é luz. Hum? Enfim. Aí, primeiro Satã, e esse Satã vai ser descrito a partir do século XII como o portentoso, né, do mal, também portentoso, por isso que as pessoas ficam, mas Cristina, o demônio não faz o mal, ele não tem o mesmo poder de Deus. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, né? Só se for
uma tragédia aqui e agora. Você coloca nesse ponto, porque pelo conceito, não. Pelo conceito absoluto de divindade, Deus ele está para além disso tudo. Isso aí é uma brincadeira aqui da Terra. Mas ele pode curar? Não. Por quê? Porque a doença é ausência de saúde. E se ele é ausência, ele não pode dar o que ele não tem. Demônio não cura? Uh-uh. O mal não cura? Uh-uh. Porque ele não tem o elemento que você quer. Ele não tem. Está aqui, por oposição. Ele não tem paz, ele não tem o bem, ele não tem a saúde, ele não tem beleza, ele não tem nada disso. Por isso ele não pode dar. E ele não tem luz, o inferno é escuro. E como ninguém via o fogo no céu, tinha fogo lá, nas profundezas, porque todo mundo conhecia vulcão. Não explodia lá? É Pompeia. Então o fogo está no fundo. E é para lá que é o inferno. A terra, né, tá no meio, né? Era céu e inferno primeiro, tá? Toda a tradição judaica é céu e inferno. O purgatório também é uma criação medieval, tá? Veio posterior. Porque, poxa, ah, difícil, né? Não vai ter ninguém no céu e o inferno vai lotar. Tem que ter um meio termo aí, porque não pode pecar um pouquinho já era inferno. Não tinha meio termo, era céu e inferno. Então, a igreja, isso é uma criação da Igreja Católica, criou o purgatório. Ah, que alívio! Não vou para o inferno. Posso não ir para o céu, mas para o inferno também não vou. É aquele pessoal que viveu sem censura e sem louvor. Está lá, no médio. A mediocridade humana, a média humana, está no purgatório. O purgatório já inchou. O purgatório, eu diria, que é todo esse astral que a gente conhece como o astral médio, o astral inferior e tal, né? Essa coisa que tem em volta da Terra, que não é um lugar lá do máximo de luz, que também não é nenhum paraíso, no sentido que as pessoas entendem, o cara ficar na rede ou na nuvem cantando e tocando flautinha, tocando a harpinha ou tocando flautinha para Deus, louvando a Deus. Deus não precisa disso, porque é uma idiotice também. Cristina, Deus precisa ser louvado todos os dias, como os pastores dizem? Pergunta de cliente meu. Não, fofo. Se você cantar e cantar, sabe, para toda a natureza, cantar porque você está bem, você está feliz, veja, se há uma partícula de luz dentro de você que se chama divina, já está cantando para Deus. Não precisa ir para uma igreja ficar cantando, inclusive canções específicas para ficar elogiando, elogiando, elogiando. Deus precisa de elogio? Precisa não. E estamos falando do demo, né? Não gosto muito de falar do demo, acabo falando da luz, porque é o que eu tenho dentro do meu coração. Mas vamos lá, a história do diabo, porque muita gente fala do mal, que não sei o que lá, do mal, porque os espíritas todos falam do mal, falam dos obsessores, falam que o mal cura, falam de demônios, os evangélicos também vivem falando, vendo demônio em cada folha de árvore, parece coisa medieval. A igreja também não larga aquele demôniozão para poder exorcizar, porque a igreja não lida mais com os demoninhos lidam os espíritas. E a igreja evangélica, uns demônios medianos, que dá para expulsar lá, fazer uma libertação lá num culto e tal, 1, 2, 3, aquela ruaça, né? Agora a igreja, ela está com a elite dos demônios, a elite. Então são super demônios que desafiam o Papa, que é Deus na Terra. Então eles são fedorentos, cospem no vômito verde, para variar, não tem que ser verde, né? Viram a cabeça, andam de costas, falam grosso, que afinal de contas tem que falar com a voz lá do fundo da terra, ninguém fala fino, demônio não fala fino.
Então, e aí vem padre com jejum e cruz e taca água, e quando taca a água benta, aquilo queima no corpo do infeliz que está possuído pelo demônio. Ninguém vê o infeliz que está ali, mas muitos dizem que ele está possuído porque ele tem culpa, tá? E na Bíblia, né, quando entra o Satã, o opositor, em forma de serpente, pasme, há versões de que a Eva teve um filho com Adão e dois com a serpente, Caim e Abel. Até o Abel entrou nessa, embora Caim tenha matado Abel, até Abel tomou, tá? Então, ele vai falar aqui nesse livro, né, que eu vou ler depois para vocês lá no curso, ele vai descrever. Então, no primeiro momento, ele é pequeno, baixo, porque como tem muitos serizinhos, né, da Terra, aí eles pegam a iconografia desses lugares, são gnomos, né, vamos dizer, duendes, gnomos, né, esses serizinhos, trolls e tal, e que hoje até voltou em termos de jogos, seriam os demoninhos medievais feiosos, né, feiosos, roucos, peste mesmo, entendeu? Trazendo peste, trazendo doença, trazendo uma série de coisas, roubando, queimando, né? Principalmente queimando, né? Então, todo demônio, né, pertence ao inferno que tem fogo e enxofre, daí a ideia desse Lúcifer, que era considerado o portador da luz, como Prometeu, portador da luz, castigado pelos deuses. Tá? Ele foi castigado pelos deuses, por quê? Porque entregou ao homem o fogo. Ao entregar o fogo para a terra, estou entregando o conhecimento, estou entregando a informação, a sabedoria. E também uma maneira de você sobreviver. E com o fogo, eu aqueço, eu ilumino, eu percebo, eu vejo, eu distingo, eu analiso, eu classifico. O fogo faz tudo isso. E com o fogo eu purifico, eu cozinho, e o meu organismo se alimenta melhor, porque se alimenta ao comer a comida cozida, que passa pelo fogo, assada, um vapor, qualquer coisa, eu tenho o elemento fogo dentro de mim. Quanto maior tempo de cocção, melhor, daí que as sopas sempre foram reestruturantes, tá? Porque sopa de fogo lento, tá? E o churrasco? Sim, o churrasco quebra parte daquela carne que você não quebra, se você for comer ela crua. Não convém. E que mais? Mas e a fritura? A fritura já é outro departamento. Aí são 2 elementos ígneos, que é o óleo, né, que contém o fogo dentro da sua constituição, porque ele rapidamente se pega fogo, né. Então quando eu como cozido, eu tenho um estômago, um aparelho digestivo que tem uma temperatura maior do que a temperatura externa, e ela me alimenta de uma maneira mais condigente para eu produzir fogo. As pessoas que comem só cruzinho pensam um pouco mais lentos, não criam tanto quanto o fogo. O fogo tem a ver com a civilização, tá? Então é muito importante. E aí esse demônio horroroso, né, pequeno, assustador e tal, mas ele não provocava tanto medo pelo tamanho, né, os anões, né, foram pegos como símbolo do demônio no primeiro momento, e aí eles podiam ser vencidos e ludibriados. Aí a hierarquia, né, que forja essa teologia diz: "Não, espera aí está muito mole, vamos fazer um demônio um pouco mais potente, mais forte", né, a igreja tem os seus potentes. Então, eles começaram a ficar obcecados pelo demônio, a ponto de produzir milhares de fogueiras de feitiçaria.
né. Então começou, não, o fogo, quando você acende a fogueira no meio da floresta, você é feiticeira, tal, não sei o quê, por isso eles eram queimados. Não deveria fazer efeito, afinal de contas o demônio, né, mas aí estava queimando o ser humano que tinha aceitado o demônio. E esse demônio vai mudar com o classicismo, né, vindo mais para cá, porque ele vai começar a ser sedutor, porque aí a gente já tem a cidade, a gente já tem outra estrutura, a gente já tem uma arte, daí este demônio também sofre a influência e ele passa a ser diferente. Esse Lúcifer, né, no caso, que era chifrudo, que primeiro foi verde, depois foi vermelho, como se estivesse em carne viva, claro, está queimado, é carne viva, não tem pele, né, ele era horroroso, né, tinha um rabo com uma seta, eu também mas da onde que tiraram isso, gente? Haja, né, a gente tem arquétipo para depois explicar da onde vem o rabo pontudo. E o tridente, tem deuses, né, com tridente, né, que faziam coisas acontecer. Então, é parte desse processo que a gente viu na cabala, que o cara ficou lá descrevendo, pegando tudo que era deuses, né, inclusive os gregos, os romanos e tal, para colocar como demônios e aproveitar. Claro, não botou o mesmo nome para não dar briga, mas aproveitou e torceu para um nome hebraico. E aí, Lúcifer começa a ficar um gentleman, começa a ficar diferente, começa a ficar mais bonito, para poder tentar, principalmente mulheres, porque a mulher, em todo esse processo, a mulher é assim com o mal. Ou seja, não foi Adão, foi a Eva, e sempre a mulher. A mulher que faz cair, a mulher que peca, o lado feminino é sombrio, é noite, é escuro. Aí tem o grande demônio Lilith, né? Então tudo isso depois, num curso, a gente vai estudar. Então isso é somente uma introdução à história do diabo. Ele tem uma uma repercussão muito grande e ele, além de ser o grande leitmotiv da civilização, que a civilização não tem graça sem conflito, sem briga. Eu vou ler que tipo de história? Vocês leem história em que está tudo bem? Não, vocês querem história onde tem uma desgraça, o clímax é uma doença, é uma morte, é um acidente, é um mal, vocês adoram isso, e nem sempre com final feliz, tá bom? E ele vai, no final desse livro, que é muito interessante, da história do diabo, colocar toda uma bibliografia que estuda o demônio. Olha, é vasta, tem mais de 200 livros aqui, tá? Bem mais de 200 até, de A a Z, tá? Passando inclusive pelo W e K, todas as letras do alfabeto. E aí ele vai falar da produção, né, que depois de livros, histórias e o negócio todo, né, peças de teatro, né, muita farsa, a igreja produziu muito, muito teatro demoníaco para incutir o quê? Medo, gente. Então a história do medo no ocidente, ela vai acompanhar a criação disso, essa demonologia, tá. Aí você quer tirar o medo do ocidente, como? Ou do mundo, como? Tem que tirar o demo. Tem que desconstruir isso. Então, quando veio a sétima arte, né, porque foi usado, teatro, jogral, literatura, quadros, todas as artes foram se alimentando, né, pra colocar lá, inclusive encomendas e encomendas das igrejas, sempre, né, até aqui foi representado as farsas para os índios, os caras ficavam apavorados, "Meu Deus, o que que é isso?", né. Por quê? Porque no sentido natural não existia isso. Era só ausência. Ausência, não tem demônio nem mal nas religiões da natureza. Tem ausência, tá? Isso começou a acontecer depois da civilização. Então, a partir de 1896, finalzinho do século XIX, começa o primeiro filme
O Castelo do Diabo. E ele vai colocar os principais só aqui, mas tem filme pra caramba, tá? Aqui tem mais de 240 filmes listados, sem contar assim, Exorcista 1, 2, 3, Poltergeist 1, 2, 3, 4, né? Sexta-feira 13, 1, 2, 3, 4, 5, 20, 52, sabe? Como vende? Porque tem gente para ver. Outro dia eu estava vendo, o que tem para assistir no cinema? Tinha pelo menos 3 filmes de terror. E fica assim, gente. E depois eu vou explicar por quê também, tá? Então vamos lá. Pânico, é, Cópula com Lúcifer, aqui Poltergeist, ele fala até aqui, ó, 1, 2, 3 e 4, né? Então tem muitos filmes do mal, né? O Carro, Máquina do Diabo, um filme que foi feito, coisa horrível. Tá? Inferno na Torre, Vampiros à Torta Direita, né? Isso assim, por alto que ele colocou, mas tem muita coisa, né? O Bebê de Rosemary é terrível, né? O Cão do Baskervilles, Terror que Mata, tá aqui, Tarântula. E aí, o demônio, ele começa a deixar de ser só aquele demônio, e os demoninhos, né? E também Lúcifer, né? Para ser tudo, para ficar incutido em tudo, íncubos, súcubos, eh, os, como está aqui, os vampiros, né? Os derivados dos vampiros, né? Foram vampirizados, a noite do demônio, e por aí vai. Então, isso em termos de cinema. Aí ele coloca também os quadrinhos, tem uns montes, tá? Algumas histórias em quadrinho. E assim, um levantamento por alto e tal, mas é muita coisa, porque assim, ele está considerando, inclusive, dentro aquilo que vai para o cinema, tal, tal, tal. Tem aquela infraprodução de quadrinho, de literatura, então, aqueles livrecos de feira e tal. O próprio Jogral Nosso, né? Naqueles livrinhos lá do Cordel, tem um monte de história de demônio. No romance do Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa, você vai ver que o demônio tem tantos nomes, quantos nomes tem Deus. Esse, Javé, né? Que diz que tem 72 nomes, né? O diabo ganhou dele, que tem 5 vezes mais, tá? Então, esse livro é bem interessante, depois eu vou ler ele Paulo a Paulo, né? Capítulo a capítulo, mas eu dei para vocês aqui a introdução de toda essa transformação até virar um galã. Lúcifer tem até um filme que é representado até por Robert De Niro, que ele é um galanzão, né? Que é super poderoso, super bonitão, super cheio da grana, né? O Advogado do Diabo. É um filme muito interessante que mostra que o diabo é um ricaço. Aí também tem as associações, né? Quem é muito rico está com o diabo, quem é muito lindo está com o diabo, aí também tem o outro lado, né? Ou seja, o ser humano tende à mediocridade, né? Tudo que vai para além não pode, porque muito lindo, muito rico e muito bom é Deus. Então, se o ser humano alça esse patamar, ele está com o diabo, né? Porque só o diabo para fazer isso por ele. E essa fica como a primeira parte, a segunda parte vamos falar então do que é mais interessante, a espiritualidade prática com relação à luz, que é muito melhor, que a luz é e o diabo não é, o mal não é a ausência, continuo afirmando, mas uma criação humana, tá? Muito mais do que esse Deus ser uma criação humana, muito mais, né? Porque você pode dizer que tem um todo, tem uma luz, tem um bem, a ausência disso foi antropomorfizada também nessa figura, e eu vou agora fazer a segunda parte, a gente vai começar então com a luz. Se esse vídeo ressoa com você, dê o seu like, comente, faça sua pergunta e compartilhe. Assim poderemos alcançar um número maior de pessoas e ajudar o canal a crescer. Essa luz é para todos nós. Ajude-nos a iluminar essa rede.